Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cássia Chagas e trabalharemos juntos a disciplina de Matemática Financeira. Espero que todos estejam bem e conte comigo nessa jornada, tá certo? Bom, vou falar um pouquinho de mim, tá? Antes de falar do conteúdo, falaremos agora da primeira aula da unidade 1 sobre juros simples e, claro, né, saber um pouco por que vocês estão estudando matemática financeira, tá certo? Bem, eu sou economista de formação, eu tenho especialização em Finanças e Economia da Saúde, tá bem? Outra pós-graduação. Também trabalho com os cursos de Gestão Financeira, Contabilidade e Economia, tá bem? Bom, vamos iniciar o conteúdo de hoje, tá certo? Falaremos juros simples está dentro de capitalização simples, tá bem aí reformulando o que eu falei. Bom, vamos lá. Matemática financeira, o que é matemática financeira, né? Algumas pessoas têm aversão ou, sei lá, trauma, talvez, né? Ou não gostam de estudar matemática, né? Matemática básica, mas a matemática financeira, sim, ela inclui cálculos, ela inclui aplicação de fórmulas, mas o importante na matemática financeira, pessoal, ok, são números, informações, vocês precisam considerar tudo isso, mas o importante em matemática financeira é que vocês compreendam o assunto, os conceitos e saibam interpretar cada questão que vocês trabalharão, tá? Não só questão, aí eu falo questão pensando no curso, mas situações em que há investimentos, a aplicação de recursos, tá bem? A avaliação de empresas, então é isso que é importante, é que vocês se atenham, tá? Matemática financeira não é difícil, é super fácil, tá? Se atenham então na questão de interpretação, tá? A matemática financeira, ela estuda o valor do dinheiro no tempo. Tá certo? Então, uma unidade monetária, ela vale hoje um valor e daqui a um mês, 5, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela já tem aí um outro valor monetário, tá? Então, matemática financeira trata disso, tá certo? Envolve também sacrifícios, por exemplo, quando a gente faz um investimento ou deposita um recurso na poupança, é um sacrifício que você está fazendo aí por um determinado tempo, claro. E esse sacrifício, ele não é à toa, né? Você terá aí, vamos dizer, um benefício por isso, por essa ação, né? Que vem em forma de quê? De juros, tá certo? Então, juros, portanto, é a recompensa por aquele sacrifício que você fez momentaneamente com o seu recurso. Além disso, matemática financeira, ela oferece aí uma base conceitual para quê? Para que vocês trabalhem com precificação de ativos, tá certo? Com valuation de empresa. O que significa valuation de empresa? É você avaliar qual o valor de uma empresa A, B ou C, X, quanto que ela está valendo no mercado hoje, tá certo? Isso, claro, de acordo com o CPC 46, tá? Isso é um código da contabilidade. Além disso, vocês podem, com os conhecimentos de matemática financeira, trabalhar com avaliação de projetos de investimento. Então, eu tenho um negócio A, eu tenho um negócio B. Qual desse, o A ou o B, é vantajoso para mim? Quem vai me dar o retorno mais rápido do dinheiro que eu vou investir? Tá? Viabilidade, né? Custo de oportunidade. Bom, enquanto vocês me assistem, vocês optaram aí por assistir a aula, mas qual é o custo-oportunidade disso, né? Qual é o que você deixou de fazer para você estar assistindo a aula comigo agora, tá? E teste de impairment significa dizer que aí você vai trabalhar com a avaliação de ativos, tá certo? Bom, seguindo, então, só falando aí um pouquinho da palavra juros, ela deriva de juros direito significa direito, justiça, tá? Então quer dizer, os juros que nós falamos lá atrás é um direito que você tem ao poupar, ao aplicar o seu recurso. Então, juros é a remuneração e a compensação de algum sacrifício que você fez por ter empregado seu dinheiro, por ter investido em ações, enfim, tá bom? Algum tipo. Além disso, claro, nós podemos, os juros você pode considerar não só para a sua vida particular, mas também aí, pensando como empresa, pensando como pessoa jurídica, tá bom? Então, nós conhecemos agora o que é juros, mas e o que é a taxa de juros, né? O que ela tem de importante? Então, ela é um coeficiente que vai determinar qual o valor do seu recurso, tá? Se você fez um depósito, então, com base em determinado taxa, qual o valor do meu dinheiro daqui 6 meses, daqui 8 meses, tá certo? Então,
Se eu tenho R$ 100, eu vou aplicar aí um juros de 10% ao ano. Quanto que eu vou ter lá na frente? Eu não vou ter mais R$ 100, eu vou ter R$ 110, tá? Bom, além disso, a taxa de juros, ela vai remunerar. Em que sentido, tá? Então, por exemplo, se eu faço um investimento em ações, né? Qual é o risco, né, que eu terei, por exemplo, em investir em ações ou estar comprando aí títulos do governo ou eu estar aplicando, enfim, no mercado futuro, tá? Qual é o risco que envolve essa operação? E além disso, claro, né, o tempo que abdicamos aí do recurso. Então, a taxa de juros, ela vem aí no tempo de mês, você pode, em unidade de tempo, você pode considerar mês, ano, semestre, quadrimestre, tá certo? Ela pode ser representada de duas maneiras, percentual, 10%, ou valor unitário. Nesse caso, eu vou dividir 10% por 100 e vou encontrar o valor monetário, nesse caso, de 0,01%, tá? Vocês vão observar lá na frente que nos cálculos que nós faremos, nós utilizaremos sempre o valor unitário e nunca o percentual, tá bem? Bom, aqui eu apresento o diagrama de fluxo de caixa. O que esse gráfico ele apresenta? Ele mostra a evolução do meu recurso, considerando o valor inicial ao meu valor final, tá certo? Então vejam, vocês conseguiram ver qual a evolução em determinado período, tá certo? Bom, seguindo, algumas regras básicas que nós precisamos seguir em matemática financeira, tá? O prazo da operação e da taxa, elas precisam ter a mesma unidade. Se a taxa ela está em ano, o tempo também precisa ser em ano. Se porventura um tiver diferente do outro, vocês terão aí que trabalhar na conversão desse tempo. Jamais, na verdade jamais não, o cálculo vai dar errado, vocês não encontrarão um valor adequado, tá? A outra regra básica, qual é? Se o prazo da operação, que foi o que eu acabei de falar, né? Estou até repetindo. Bom, se o prazo da operação e a taxa de juros não estiverem na mesma unidade, como eu acabei de falar, vocês devem transformar sempre, não esqueçam disso, tá bom? Bom, vamos falar agora, então, vocês viram aí o conceito de juros, taxa de juros, e vamos entrar, então, para começar a falar sobre regime de capitalização de juros. Capitalização simples, o que vem a ser? Os juros, eles incidem somente sobre o capital inicial da operação, tá? E vocês observarão que no regime de capitalização de juros, os juros ele é linear, tá? Ele não oscila, ele é uma reta, tá? Vou apresentar um gráfico aqui para vocês mais à frente, mas só conceituando o que é juros simples. Então, juros simples, ele resulta aí de uma aplicação de um determinado capital a uma determinada taxa por um determinado período. E calculamos o juros simples por juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, tá bem? Bom, tendo essa fórmula, tá? Aqui então, vejam que eu já disse, né, o que significa cada item. Avançando, aqui é o gráfico que eu falei. Vejam que é uma reta que inicia no 0, tá? E vai até o 10 e vocês vejam que não há oscilação, é uma reta mesmo, tá? Então, primeiro exemplo, eu trouxe aqui uma questão que fala o seguinte: temos uma dívida de R$ 1.000 que deve ser paga com juros de 8% ao mês pelo regime de juros simples e deve ser paga em 2 meses. Então, qual o valor que eu pagarei de juros? Bem, nesse caso aqui é muito simples. Vocês já sabem de cara que aqui está falando que é juros simples, tá? Então, já apliquem todos esses dados na fórmula de juros simples, tá certo? Haverá momentos ou questões que vocês precisarão, que vocês não saberão qual capital, qual montante, tá? De algum investidor ou de alguma situação que vocês precisarão analisar. Então, para vocês acharem o montante, vai ser o montante igual a capital mais os juros, tá? Então, essa é uma da fórmula também que vocês trabalharão, ok? Aqui eu trouxe só a título de informação, o desenvolvimento da fórmula do montante, tá? É importante saber que esse 1 mais 1 vezes tempo, que é o que está aqui, ó, entre esses parênteses, chama-se fator de capitalização, tá certo? Então, não esqueçam dessa informação. Se eu precisar, em algum momento, achar o valor do capital, eu vou utilizar essa fórmula, tá bom? Vamos aqui ver uma questão para achar o montante. Então, que montante um aplicador, um investidor, receberá
tendo investido o valor de 3.000 a juros simples nas seguintes condições. Quais? Há uma taxa de 30%. Lembrem, como eu falei, vocês não podem usar percentual, precisam utilizar o valor unitário. Então, o que vocês vão fazer? Dividir 30% por 100, sempre. Então ficará 0,30 ao ano. E o tempo aqui, né, de 5 anos. E aí é muito fácil, tendo a fórmula, vocês vão aplicar na fórmula, tá? Então, resolvam o valor entre parênteses para depois multiplicar com o capital, ok? Muito simples. É necessário que vocês considerem em juros simples as taxas, tá? Porque há a taxa proporcional e a taxa equivalente. As duas são a mesma coisa, tá? Agora, em juros compostos, não. Esse cenário, ele muda, tá bom? Quando eu falar de juro exato, quando eu falar de juro comercial, o que significa dizer? Aí trata quanto ao período do exercício, tá? Por exemplo, juro exato, o calendário civil que será considerado aqui é de 365 dias. Agora, no juro comercial, não, isso muda. Eu preciso considerar o exercício com um período de 360 dias, tá certo? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Eu finalizo aqui a primeira aula do curso, tá? Falamos aí sobre capitalização simples e eu vejo vocês na aula seguinte, onde falaremos de desconto simples. Um abraço para vocês.